Currently lost in the sprawling world of Elden Ring, it's quite a challenge. No momento estou perdida no vasto mundo de Elden Ring, é um desafio e tanto. Been sinking hours into Stardew Valley lately, so relaxing. Tenho passado horas jogando Stardew Valley ultimamente, tão relaxante. Oh, right now a bit obsessed with Animal Crossing, New Horizons, building up my island paradise. Agora estou um pouco obcecada com Animal Crossing, New Horizons, construindo meu paraíso na ilha. The latest Zelda is consuming all free time, Link's Awakening is a classic. O Zelda mais recente está consumindo todo o tempo livre, Link's Awakening é um clássico. A friend recommended Hollow Knight, and it's unbelievably good. Uma amiga me recomendou Hollow Knight e é incrivelmente bom. Been revisiting Portal 2, the puzzles are still so clever. Estou revisitando Portal 2, os quebra-cabeças ainda são tão inteligentes. Currently exploring Cyberpunk 2077, really enjoying the atmosphere. Atualmente explorando Cyberpunk em 2077, estou gostando muito da atmosfera. Just started a new playthrough of Mass Effect Legendary Edition, it's amazing to revisit the story. Acabei de começar uma nova partida do Mass Effect Legendary Edition, é incrível revisitar a história. Been dabbling in some indie games, currently hooked on Celeste. Tenho jogado uns jogos independentes, estou viciada em Celeste no momento. A bit of a retro kick happening, Super Mario World is getting some love. Uma vibe retro está acontecendo, Super Mario World está recebendo algum carinho. Been trying out the new Diablo 4, it's pretty intense. Estou testando o novo Diablo 4, é bem intenso. Lost in the tactical depths of XCOM 2, so addictive. Perdida nas profundezas táticas de XCOM 2, tão viciante. Currently enjoying a cozy farming sim, Rune Factory 5 is delightful. Atualmente estou aproveitando um simulador de fazenda aconchegante. Rune Factory 5 é delicioso. Been exploring the vastness of No Man's Sky, endless possibilities. Tenho explorado a vastidão de No Man's Sky, possibilidades infinitas. A bit distracted by Genshin Impact, the characters are so well designed. Um pouco distraída com Genshin Impact, os personagens são tão bem desenhados. Seriously, the changes in the latest Stellar Frontier update are wild. Sério, as mudanças na atualização mais recente de Stellar Frontier são incríveis. Did you catch wind of everything they added to Echo Bloom? Você ficou sabendo de tudo que adicionaram ao Echo Bloom? Honestly, the Crimson Horizon patch notes were a bit overwhelming. Sinceramente, as notas da atualização Horizonte Carmesim foram um pouco avassaladoras. What are your initial thoughts on the new Ethereum Wars content? Quais são seus pensamentos iniciais sobre o novo conteúdo, a Ethereum Wars? Is anyone else completely obsessed with the revamped crafting system in Nova Drift? Alguém mais está completamente obcecada com o sistema de criação reformulado em Nova Drift. The community is buzzing about the balance changes to Galactic Gladiators. A comunidade está agitada com as mudanças de balanceamento em Galactic Gladiators. Apparently, they've fixed a ton of bugs in the recent Shadow Syndicate release. Aparentemente, eles corrigiram muitas falhas na versão recente de Shadow Syndicate. Have you tried out the new character in Mystic Realms?
She's a blast. Você já experimentou a nova personagem em Mystic House? Ela é demais. It's incredible how much more polished Cyberpunk City feels after this update. É incrível o quanto Cyberpunk City está mais refinado depois desta atualização. The storyline expansion for Forgotten Kingdoms looks absolutely captivating. A expansão da história para Forgotten Kingdoms parece absolutamente cativante. Just wondering if anyone has discovered any hidden secrets in the Dragon's Ascent patch? Só estava me perguntando se alguém descobriu algum segredo escondido no patch Ascensão do Dragão. The new maps for Space Pirates are surprisingly challenging. Os novos mapas para Space Pirates são surpreendentemente desafiadores. It seems like they really listened to player feedback with the Robot Uprising update. Parece que eles realmente ouviram o feedback dos jogadores com a atualização Rebelião dos Robôs. The graphics overhaul in Ancient Gods is stunning, don't you think? A reformulação gráfica em Ancient Gods é impressionante, você não acha? Is the new raid boss in Elemental Fury as difficult as everyone says? O novo chefe de raid em Elemental Fury é tão difícil quanto todos dizem? Honestly, strategy games just pull me in with their complex decision-making. Sinceramente, jogos de estratégia simplesmente me atraem com sua tomada de decisão complexa. Role-playing games offer such immersive storytelling, it's hard to resist getting lost in those worlds. Jogos de interpretação oferecem uma narrativa tão imersiva, é difícil resistir a se perder nesses mundos. Simulation titles are surprisingly relaxing, building and managing feels incredibly satisfying. Títulos de simulação são surpreendentemente relaxantes. Construir e gerenciar é incrivelmente satisfatório. Action-adventure games provide the perfect blend of excitement and exploration, don't you think? Jogos de ação e aventura proporcionam a combinação perfeita de emoção e exploração, você não acha? Fighting games are a fantastic way to test reflexes and learn intricate combos. Jogos de luta são uma maneira fantástica de testar reflexos e aprender combos intrincados. Puzzle games really get the brain working, which is a nice change of pace. Jogos de quebra-cabeça realmente fazem o cérebro trabalhar, o que é uma mudança agradável de ritmo. Sports games are always fun with friends, the competition is exhilarating. Jogos esportivos são sempre divertidos com amigos, a competição é emocionante. Racing games offer a thrilling sense of speed and precision. Jogos de corrida oferecem uma sensação emocionante de velocidade e precisão. Horror games are genuinely terrifying, but in a good way, the suspense is addictive. Jogos de terror são genuinamente assustadores, mas de um jeito bom, a tensão é viciante. Platformers bring back such nostalgic feelings from childhood, they're just classic. Plataformas trazem de volta sentimentos tão nostálgicos da infância, elas são clássicas. Shooters can be incredibly intense and strategic, depending on the title. Jogos de tiro podem ser incrivelmente intensos e estratégicos, dependendo do título. Music, rhythm games are a unique experience, timing is everything. Jogos de música, ritmos são uma experiência única, o tempo é tudo. Indie games often have such creative and innovative ideas, it's refreshing. Jogos independentes frequentemente têm ideias tão criativas e inovadoras, é revigorante.
Massively multiplayer online role-playing games are great for socializing and teamwork, wouldn't you agree? Jogos de interpretação online multijogador massivos são ótimos para socializar e trabalho em equipe. Você não concorda? Open world games provide a sense of freedom that's hard to find elsewhere. Jogos de mundo aberto proporcionam uma sensação de liberdade difícil de encontrar em outros lugares. Honestly, the immersive stories in single-player games really draw me in. Sinceramente, as histórias imersivas em jogos para um jogador realmente me atraem. Multiplayer offers a level of unpredictability that's hard to beat, wouldn't you agree? Multijogador oferece um nível de imprevisibilidade difícil de superar. Você não concorda? Sometimes it's just nice to explore a world without anyone else around. Às vezes é bom explorar um mundo sem mais ninguém por perto. The competitive spirit of online gaming is definitely addictive though. O espírito competitivo dos jogos online é definitivamente viciante, embora. Do you find cooperative games fall somewhere in between? Você acha que jogos cooperativos se encaixam em algum lugar entre os dois? It depends on the mood, really, a sprawling RPG versus a quick match. Depende do humor, na verdade, um RPG extenso versus uma partida rápida. There's something special about overcoming challenges solo, don't you think? Tem algo de especial em superar desafios sozinha, você não acha? Shared victories in multiplayer are incredibly satisfying. Vitórias compartilhadas em multiplayer são incrivelmente satisfatórias. A well-crafted single-player narrative can stay with you for years. Uma narrativa single-player bem elaborada pode ficar com você por anos. The social aspect of gaming is a huge draw for many, isn't it? O aspecto social dos jogos é um grande atrativo para muitas pessoas, não é? Have you ever gotten completely lost in a massive online world? Você já se perdeu completamente em um mundo online enorme? It's fascinating how different game design philosophies cater to each style. É fascinante como diferentes filosofias de design de jogos atendem a cada estilo. Perhaps the best games blend elements of both single and multiplayer? Talvez os melhores jogos misturem elementos de e multiplayer? The freedom to play at your own pace is a big plus for solo adventures. A liberdade de jogar no seu próprio ritmo é um grande benefício para aventuras solo. Wouldn't you say the choice really comes down to personal preference? Você não diria que a escolha realmente se resume à preferência pessoal? Honestly, that Ornstein and Smuff duo in Dark Souls still haunts my dreams. Sinceramente, aquela dupla Ornstein e Soulg em Dark Souls ainda me assombra nos sonhos. Few things compare to the sheer panic induced by fighting Mike Tyson in Punch-Out. Poucas coisas se comparam ao pânico absoluto causado por lutar contra Mike Tyson em Punch-Out. Was anyone else completely stuck on Sephiroth for days, just repeatedly getting one-shot? Alguém mais ficou completamente travado no Sephiroth por dias, só sendo eliminado com um golpe? The Water Temple boss in Ocarina of Time felt less like a challenge and more like an exercise in frustration. A batalha contra o chefe do Templo da Água em Ocarina of Time pareceu menos um desafio e mais um exercício de frustração. That final boss in Cuphead? A true test of reflexes and patience, bordering on impossible. Aquele chefe final em Cuphead? Um verdadeiro teste de reflexos e paciência, beirando o impossível.
Don't even get me started on the Nameless King in Dark Souls 3, a beautifully designed, yet incredibly punishing fight. Nem me fale do Rei Sem Nome em Dark Souls 3, uma luta lindamente projetada, mas incrivelmente punitiva. It's been years and I still get angry thinking about fighting Yellow Devil in Mega Man. Faz anos e eu ainda fico com raiva quando penso em lutar contra o Yellow Devil em Mega Man. Surely, there's a special place in gaming hell reserved for the bosses and Battletoads. Com certeza deve haver um lugar especial no inferno dos jogos reservado para os chefes de Battletoads. The constant pattern memorization required for some of these bosses feels less skill-based and more like rote learning. A memorização constante de padrões exigida para alguns desses chefes parece menos baseada em habilidade e mais como aprendizado mecânico. A lot of the difficulty in some games just feels cheap, especially with those bosses that have unavoidable attacks. Muita da dificuldade em alguns jogos parece injusta, especialmente com aqueles chefes que têm ataques inevitáveis. That one boss in Hollow Knight? The one with the constant area of effect attacks? Absolutely brutal. Aquele chefe em Hollow Knight? Aquele com os ataques constantes de efeito em área? Absolutamente brutal. The feeling of finally defeating a frustrating boss is amazing, but the journey to get there can be agonizing. A sensação de finalmente derrotar um chefe frustrante é incrível, mas a jornada para chegar lá pode ser agonizante. Some bosses are just designed to make you feel powerless, and that's incredibly discouraging. Alguns chefes são simplesmente projetados para fazer você se sentir impotente, e isso é incrivelmente desanimador. It's a testament to the game design when a boss is so frustrating you almost quit, but then you beat it and feel incredible. É uma prova do bom design do jogo quando um chefe é tão frustrante que você quase desiste, mas então você o derrota e se sente incrível. The sheer unpredictability of some bosses makes them incredibly difficult to learn, leading to endless frustration. A imprevisibilidade de alguns chefes os torna incrivelmente difíceis de aprender, levando a uma frustração sem fim. Wouldn't it be incredible to explore the vast landscapes of Hyrule from The Legend of Zelda, Breath of the Wild? Não seria incrível explorar as vastas paisagens de Hyrule de The Legend of Zelda, Breath of the Wild? The sheer creativity within Night City, despite its dangers, from Cyberpunk 2077 is undeniably appealing. A pura criatividade dentro de Night City, apesar dos seus perigos, de Cyberpunk em 2077, é inegavelmente atraente. Imagine waking up each day in the whimsical world of Stardew Valley, tending to crops and befriending villagers. Imagine acordar todos os dias no mundo fantasioso de Stardew Valley, cuidando das plantações e fazendo amizade com os moradores. Perhaps a life amongst the Guardians of the Galaxy in the universe depicted in the Marvel's Guardians of the Game would be a blast. Talvez uma vida entre os Guardiões da Galáxia no universo retratado em Marvel's Guardians of the Game seria incrível. Wouldn't it be fascinating to unravel the mysteries of Rapture from BioShock? Não seria fascinante desvendar os mistérios de Rapture de BioShock? A peaceful existence in Animal Crossing, New Horizons, designing an island paradise sounds idyllic. Uma existência pacífica em Animal Crossing New Horizons, projetar um paraíso na ilha parece idílico. The intricate political landscape of The Witcher 3's world, though fraught with peril, is certainly captivating. O intrincado cenário político do mundo de The Witcher 3, embora repleto de perigos, é certamente cativante. To experience the magic and wonder of Hogwarts from the Harry Potter games would be a dream come true.
Experimentar a magia e o encanto de Hogwarts dos jogos de Harry Potter seria um sonho realizado. The vibrant, colorful world of Splatoon 3 and its unique ink-based battles seems like a lot of fun. O mundo vibrante e colorido de Splatoon 3 e suas batalhas únicas baseadas em tinta parece ser muito divertido. Wouldn't it be amazing to master the art of parkour in Mirror's Edge? Não seria incrível dominar a arte do parkour em Mirror's Edge? The post-apocalyptic setting of Fallout 4, while dangerous, offers a unique sense of freedom. O cenário pós-apocalíptico de Fallout 4, embora perigoso, oferece um senso único de liberdade. A life dedicated to building and exploring in Minecraft's endless world sounds incredibly rewarding. Uma vida dedicada a construir e explorar no mundo infinito de Minecraft parece incrivelmente gratificante. The strategic depth of the Total War, Warhammer 3 universe is something to behold. A profundidade estratégica do universo de Total War, Warhammer 3 é algo para se admirar. To be a space explorer in No Man's Sky, discovering new planets and creatures would be breathtaking. Ser uma exploradora espacial em No Man's Sky, descobrindo novos planetas e criaturas seria de tirar o fôlego. Wouldn't it be a thrill to survive the zombie hordes and Dying Light to stay human? Não seria emocionante sobreviver às hordas de zumbis em Dying Light 2 Stay Human? Honestly, Outer Wilds deserves way more recognition for its incredible exploration. Sinceramente, Outer Wilds merece muito mais reconhecimento pela sua exploração incrível. Have you ever played Kingdoms of Amalur: Reckoning? It's a surprisingly deep RPG. Você já jogou Kingdoms of Amalur: Reckoning? É um RPG surpreendentemente profundo. Don't Sleep on Prey, 2017, the atmosphere and story are phenomenal. Não deixe de assistir Prey 2017, a atmosfera e a história são fenomenais. A game that consistently flies under the radar is Spec Ops: The Line. It's a really thought-provoking experience. Um jogo que consistentemente passa despercebido é Spec Ops: The Line, é uma experiência realmente instigante. Perhaps Titanfall 2 should be on everyone's radar. The movement mechanics are unmatched. Talvez Titanfall 2 devesse estar no radar de todos. A mecânica de movimento é incomparável. It feels like Sundered never got the love it deserved, a beautiful and challenging Metroidvania. Parece que Sundered nunca recebeu o amor que merecia, um Metroidvania lindo e desafiador. One title that always comes to mind when discussing underrated games is Rain World. Um título que sempre vem à mente quando se discute jogos subestimados é Rain World. Do you know anything about Disco Elysium? It's a narrative masterpiece, truly. Você sabe algo sobre Disco Elysium? É uma obra-prima narrativa, de verdade. A really interesting game that few people talk about is Pathologic 2. Um jogo realmente interessante sobre o qual poucas pessoas falam é Pathologic 2. It's a shame Singularity didn't get more attention back in the day. It was such a unique shooter. Que pena que Singularity não recebeu mais atenção naquela época. Era um shooter tão único. Consider Vampire if you enjoy RPGs with moral choices. It's a really compelling story. Considere Vampire se você gosta de RPGs com escolhas morais. É uma história realmente envolvente. A hidden gem that I stumbled upon was Ghost of a Tale. It's charming and surprisingly complex. Uma joia escondida que encontrei foi Ghost of a Tale, é encantador e surpreendentemente complexo.
The world building in Greedfall is fantastic, yet it's often overlooked. A construção de mundo em Greedfall é fantástica, mas muitas vezes é ignorada. Few seem to remember Binary Domain, but it's a surprisingly good squad-based shooter. Poucos parecem se lembrar de Binary Domain, mas é um shooter baseado em esquadrões surpreendentemente bom. It's criminal how little attention A Plague Tale: Innocence received initially. É um crime a pouca atenção que a Plague Tale: Innocence recebeu inicialmente. Honestly, the precision of a mouse and keyboard just feels more natural for complex games. Sinceramente, a precisão de um mouse e teclado simplesmente parece mais natural para jogos complexos. Console gaming offers such a relaxed experience, perfect for unwinding after a long day. Jogar videogame de console oferece uma experiência tão relaxante, perfeita para descansar depois de um longo dia. Have you ever considered the social aspect? Playing with friends is easier on consoles, wouldn't you agree? Você já considerou o aspecto social? Jogar com amigos é mais fácil em consoles, você não concorda? The sheer customization options available on PC are a huge draw for some titles. As inúmeras opções de personalização disponíveis no PC são um grande atrativo para alguns jogos. It really depends on the game, doesn't it? Some experiences are just better suited to one platform over another. Realmente depende do jogo, não é? Algumas experiências são simplesmente mais adequadas para uma plataforma em vez de outra. A wider range of indie titles often land on PC first, which is a definite plus. Uma gama mais ampla de títulos independentes geralmente chegam primeiro ao PC, o que é uma vantagem definitiva. Console exclusives can be incredibly tempting though, there's no denying that. Exclusivos de console podem ser incrivelmente tentadores, não há como negar isso. The cost of building a decent gaming PC can be quite substantial, admittedly. O custo de montar um PC gamer decente pode ser bem considerável, admito. There's something to be said for the simplicity of a console, plug and play. Há algo a ser dito sobre a simplicidade de um console, ligue e jogue. Modding communities really elevate certain PC games to another level. Comunidades de modding realmente elevam certos jogos de PC a outro nível. Do you find the controller limitations frustrating in fast-paced shooters? Você acha as limitações do controle frustrantes em jogos de tiro rápidos? The graphical fidelity on a high-end PC is often unmatched, wouldn't you say? A fidelidade gráfica em um PC de alta performance é frequentemente incomparável, você não acha? Console load times have improved dramatically in recent years. Os tempos de carregamento dos consoles melhoraram drasticamente nos últimos anos. It's fascinating how different games feel on each platform, isn't it? É fascinante como jogos diferentes se sentem em cada plataforma, não é? The portability of handheld consoles is a major convenience factor. A portabilidade dos consoles portáteis é um fator de conveniência importante. Honestly, the music from Chrono Trigger just hits different, it's so nostalgic. Sinceramente, a música de Chrono Trigger simplesmente toca diferente, é tão nostálgica. Have you ever gotten completely lost in the atmosphere of Silent Hill 2's soundtrack? Você já se perdeu completamente na atmosfera da trilha sonora de Silent Hill 2? The sweeping orchestral pieces in Final Fantasy VI are absolutely breathtaking, don't you think?
As peças orquestrais grandiosas em Final Fantasy VI são absolutamente de tirar o fôlego, você não acha? Considering the emotional impact, Nier Automata really nailed its musical score. Considerando o impacto emocional, Nier Automata realmente acertou em sua trilha sonora. It's a bit of an older title, but Castlevania Symphony of the Night has some incredible tracks. É um título um pouco mais antigo, mas Castlevania Symphony of the Night tem algumas faixas incríveis. The energy in Doom Eternal's soundtrack is just relentless and perfect for the gameplay. A energia na trilha sonora de Doom Eternal é implacável e perfeita para a jogabilidade. Don't even get me started on how good Hollow Knight's soundtrack is, it's hauntingly beautiful. Nem me fale sobre o quão boa é a trilha sonora de Hollow Knight, ela é assustadoramente bela. The minimalist approach of Journey's music really adds to the experience, wouldn't you agree? A abordagem minimalista da música de Journey realmente enriquece a experiência, você não concorda? Something about Ori and the Blind Forest soundtrack just makes me feel so peaceful. Algo na trilha sonora de Ori and the Blind Forest simplesmente me faz sentir tão em paz. The chiptune vibes of Undertale's music are surprisingly catchy and memorable. As vibrações chiptune da música de Undertale são surpreendentemente cativantes e memoráveis. The world building in Red Dead Redemption 2's soundtrack is phenomenal, it really sets the tone. A construção de mundo na trilha sonora de Red Dead Redemption 2 é fenomenal, ela realmente define o tom. The electronic beats of Cyberpunk 2077's soundtrack are so immersive. As batidas eletrônicas da trilha sonora de Cyberpunk em 2077 são tão imersivas. The jazz-infused melodies of Persona 5's music are just fantastic. As melodias com infusão de jazz da música de Persona 5 são simplesmente fantásticas. It might be a controversial pick, but Minecraft's soundtrack is incredibly calming and effective. Pode ser uma escolha controversa, mas a trilha sonora de Minecraft é incrivelmente calmante e eficaz. The dynamic score in Transistor's music really elevates the storytelling. A trilha sonora dinâmica em Transistor realmente eleva a narrativa. Honestly, the dedication speedrunners have is just astounding. Sinceramente, a dedicação dos speedrunners é simplesmente impressionante. Do you recall a time when optimizing routes consumed your every thought? Você se lembra de uma época em que otimizar rotas consumia todos os seus pensamentos? Wouldn't it be wild to see the glitches people discover in older titles? Não seria incrível ver as falhas que as pessoas descobrem em jogos mais antigos? A friend of mine recently got obsessed with a Castlevania run, it's fascinating. Uma amiga minha ficou obcecada recentemente com uma jogada de Castlevania, é fascinante. The precision required for some of these speedruns seems almost superhuman. A precisão necessária para algumas dessas speedruns parece quase sobre-humana. Have you ever felt that urge to replay a game, but only for the fastest time? Você já sentiu aquela vontade de jogar um jogo novamente, mas só pela melhor marca de tempo? It's incredible how communities form around these incredibly niche challenges. É incrível como comunidades se formam em torno desses desafios incrivelmente específicos. What games immediately spring to mind when you think about potential speedrunning exploits? Quais jogos vêm imediatamente à mente quando você pensa em possíveis exploits de speedrunning?
Sometimes watching a speedrun feels like witnessing an entirely different game. Às vezes, assistir a um speedrun parece testemunhar um jogo completamente diferente. Is there a particular genre you think lends itself especially well to speedrunning? Existe algum gênero específico que você acha que se adapta especialmente bem ao speedrunning? The sheer amount of practice involved must be absolutely grueling, right? A quantidade enorme de prática envolvida deve ser absolutamente exaustiva, não é? Could you ever see yourself getting completely hooked on mastering a single game speedrun? Você se imagina completamente obcecada em dominar um speedrun de um único jogo? It's amazing how people can find new strategies in games years after their release. É incrível como as pessoas conseguem encontrar novas estratégias em jogos anos após o lançamento deles. Have you ever stumbled upon a speedrunning record and thought, I could maybe do that? Você já se deparou com um recorde de speedrun e pensou, talvez eu consiga fazer isso. The competitive aspect of speedrunning seems incredibly intense and rewarding. O aspecto competitivo do speedrunning parece incrivelmente intenso e gratificante. Honestly, the latest installments feel like a real departure from what made this franchise special. Sinceramente, as últimas partes parecem uma mudança bem grande do que tornou essa franquia especial. Do you think they're prioritizing microtransactions over genuine gameplay improvements? Você acha que eles estão priorizando microtransações em vez de melhorias genuínas na jogabilidade? It's a bit disappointing to see so much reliance on established tropes, isn't it? É um pouco decepcionante ver tanta dependência de clichês estabelecidos, não é? The narrative direction has taken some unexpected turns lately, quite a bold move, perhaps? A direção narrativa tem tomado algumas reviravoltas inesperadas ultimamente, uma jogada bastante ousada, talvez. One wonders if the developers are truly listening to fan feedback at this point. Será que os desenvolvedores estão realmente ouvindo o feedback dos fãs neste momento? Seems like they're trying to appeal to a broader audience, which isn't necessarily a bad thing. Parece que eles estão tentando atrair um público mais amplo, o que não é necessariamente algo ruim. The community's reaction has been mixed, to say the least, quite a contentious topic. A reação da comunidade tem sido diversa para dizer o mínimo, um tópico bastante polêmico. It's fascinating how much this franchise has evolved over the years, though not always for the better. É fascinante o quanto essa franquia evoluiu ao longo dos anos, embora nem sempre para melhor. Perhaps a fresh perspective is needed to revitalize the series, something truly innovative. Talvez uma nova perspectiva seja necessária para revitalizar esta série, algo verdadeiramente inovador. The graphics are stunning, admittedly, but that alone doesn't make a great game. Os gráficos são impressionantes, admito, mas isso sozinho não faz um ótimo jogo. It feels like they're playing it safe, sticking to formulas that worked in the past. Parece que eles estão jogando para o seguro, seguindo fórmulas que funcionaram no passado. A lot of potential is being wasted on unnecessary features, wouldn't you agree? Muito potencial está sendo desperdiçado em recursos desnecessários, você não concorda? The character development in the recent games feels rather shallow, unfortunately. O desenvolvimento dos personagens nos jogos recentes parece um tanto superficial, infelizmente. It's a shame to see this franchise losing some of its original charm, quite nostalgic, really.
É uma pena ver essa franquia perdendo um pouco do seu charme original, bem nostálgico na verdade. The online multiplayer component is surprisingly engaging, though a bit unbalanced. O componente multijogador online é surpreendentemente envolvente, embora um pouco desequilibrado. Wouldn't it be fascinating to explore why people connect with certain characters so deeply? Não seria fascinante explorar por que as pessoas se conectam com certos personagens tão profundamente? Perhaps a character's flaws resonate more than their strengths, don't you think? Talvez os defeitos de um personagem ressoem mais do que seus pontos fortes, você não acha? Considering the sheer number of games out there, finding the one must be tough. Considerando o grande número de jogos por aí, encontrar o único deve ser difícil. Does anyone else feel a strange kinship with characters facing impossible odds? Alguém mais sente uma estranha afinidade com personagens enfrentando probabilidades impossíveis? It's interesting how gaming allows us to step into completely different roles. É interessante como os jogos nos permitem entrar em papéis completamente diferentes. A character's backstory often dictates the level of connection, wouldn't you agree? A história de fundo de um personagem frequentemente dita o nível de conexão, você não concorda? The quiet determination of some protagonists is truly inspiring. A determinação silenciosa de alguns protagonistas é verdadeiramente inspiradora. What about characters who constantly question their own morality? E quanto a personagens que questionam constantemente sua própria moralidade? Wouldn't a character's growth throughout a game be a major factor in identification? O crescimento de um personagem ao longo de um jogo não seria um fator importante na identificação? It feels almost silly, but sometimes characters feel like old friends. Parece quase bobo, mas às vezes os personagens parecem velhos amigos. Do you think the gameplay mechanics influence who we identify with? Você acha que as mecânicas de jogo influenciam com quem nos identificamos? A character's sense of humor can be surprisingly important, don't you think? O senso de humor de um personagem pode ser surpreendentemente importante, você não acha? It's amazing how a well-written character can stay with you long after the game is over. É incrível como um personagem bem escrito pode ficar com você muito depois do fim do jogo. Perhaps it's not about who we identify with, but what qualities they represent. Talvez não seja sobre asterisco com quem asterisco nos identificamos, mas quais qualidades eles representam. Considering the emotional investment, it's no wonder people feel so strongly about these characters. Considerando o investimento emocional, não é de se admirar que as pessoas se sintam tão apegadas a esses personagens. Wouldn't it be incredible if esports stadiums were as packed as football arenas? Não seria incrível se os estádios de esportes estivessem tão cheios quanto as arenas de futebol? The sheer accessibility of watching esports online gives it a huge advantage, doesn't it? A facilidade de assistir esportes online dá uma vantagem enorme, não é mesmo? Considering the growth trajectory, mainstream acceptance seems inevitable for competitive gaming. Considerando a trajetória de crescimento, a aceitação popular parece inevitável para os jogos competitivos. Do sponsorships and media coverage play a critical role in elevating esports status? Patrocínios e cobertura da mídia desempenham um papel fundamental na elevação do status dos esportes? Perhaps the younger generation's preference for digital entertainment will drive esports popularity.
Talvez a preferência da geração mais jovem por entretenimento digital impulsione a popularidade dos esportes. One wonders if the physical demands of traditional sports are a barrier for some viewers. Alguém se pergunta se as exigências físicas dos esportes tradicionais são uma barreira para alguns espectadores. Is the narrative around esports athletes finally shifting towards professional recognition? A narrativa em torno dos atletas de esportes finalmente está mudando para o reconhecimento profissional? How much does community engagement contribute to the long-term viability of esports? Quanto o engajamento da comunidade contribui para a viabilidade de longo prazo dos esportes eletrônicos? It's fascinating how quickly prize pools have ballooned in certain esports titles. É fascinante como os prêmios cresceram rapidamente em alguns jogos eletrônicos. Could the immersive nature of gaming attract a wider audience than traditional broadcasts? A natureza imersiva dos jogos poderia atrair um público maior do que as transmissões tradicionais? The potential for global participation in esports is significantly higher, wouldn't you agree? O potencial para a participação global em esportes é significativamente maior, você não concorda? Are concerns about the longevity of specific games a legitimate threat to esports' overall growth? Preocupações sobre a longevidade de jogos específicos são uma ameaça legítima ao crescimento geral do esportes? What impact will virtual reality and augmented reality have on the spectator experience in esports? Qual impacto a realidade virtual e a realidade aumentada terão na experiência do espectador nos esportes eletrônicos? The strategic depth of many esports titles is arguably more complex than some traditional sports. A profundidade estratégica de muitos títulos de esportes, sem dúvida, mais complexa do que a de alguns esportes tradicionais. It's a valid point to consider whether esports can truly replicate the cultural impact of events like the Olympics. É um ponto válido considerar se os esportes eletrônicos podem realmente replicar o impacto cultural de eventos como as Olimpíadas. Have you ever played Disco Elysium? The narrative depth is just astonishing. Você já jogou Disco Elysium? A profundidade narrativa é simplesmente surpreendente. Considering the sheer emotional weight, To the Moon really sticks with you long after finishing it. Considerando o peso emocional intenso, To the Moon realmente fica com você muito tempo depois de terminar. Don't even get me started on The Last of Us. The characters and their struggles feel so incredibly real. Nem me fale de The Last of Us, os personagens e suas lutas parecem tão incrivelmente reais. What about Red Dead Redemption 2? The story is a slow burn, but it's absolutely captivating. E quanto a Red Dead Redemption 2? A história é um desenvolvimento lento, mas é absolutamente cativante. Is anyone familiar with Nier Automata? It completely subverts expectations and asks some profound questions. Alguém conhece Nier Automata? Ele subverte completamente as expectativas e faz algumas perguntas profundas. A game that truly surprised me with its storytelling was What Remains of Edith Finch. Um jogo que realmente me surpreendeu com sua narrativa foi What Remains of Edith Finch. The world building in Mass Effect 2 is phenomenal, and the story just builds on that so well. A construção de mundo em Mass Effect 2 é fenomenal, e a história se desenvolve tão bem a partir disso. Have you experienced Planescape Torment? It's an older RPG, but the writing is still top tier. Você já jogou Planescape Torment? É um RPG mais antigo, mas a escrita ainda é de primeira linha.
It's hard to beat BioShock for a truly immersive and thought-provoking narrative. É difícil superar BioShock por uma narrativa verdadeiramente imersiva e instigante. The way Spec Ops, The Line deconstructs the war genre is just brilliant, though it's quite disturbing. A forma como Spec Ops, The Line desconstrói o gênero de guerra é simplesmente brilhante, embora seja bastante perturbadora. For a more fantastical tale, Dragon Age Origins offers a really rich and complex story. Para um conto mais fantasioso, Dragon Age Origins oferece uma história realmente rica e complexa. The emotional impact of Life is Strange is something else entirely, isn't it? O impacto emocional de Life is Strange é algo totalmente diferente, não é? Have you ever gotten lost in the world of Outer Wilds? The story unfolds so organically. Você já se perdeu no mundo de Outer Wilds? A história se desenrola tão organicamente. The narrative twists in Return of the Obra Dinn are incredibly clever and satisfying. As reviravoltas narrativas em Return of the Obra Dinn são incrivelmente inteligentes e satisfatórias. It's amazing how Kentucky Route Zero manages to be so atmospheric and emotionally resonant. É incrível como Kentucky Route Zero consegue ser tão atmosférico e emocionalmente impactante. Wouldn't it be incredible to craft a sprawling open-world RPG with deeply customizable magic systems? Não seria incrível criar um RPG de mundo aberto vasto com sistemas de magia profundamente personalizáveis? A rhythm game centered around composing orchestral scores in real time sounds utterly captivating, doesn't it? Um jogo de ritmo focado em compor partituras orquestrais em tempo real soa absolutamente cativante, não é? Perhaps a detective game where the environment itself holds all the clues, and dialogue is minimal. Talvez um jogo de detetive onde o próprio ambiente contenha todas as pistas e o diálogo seja mínimo. Imagine a puzzle platformer built around manipulating gravity in unexpected ways, quite the challenge. Imagine um jogo de plataforma e quebra-cabeças construído em torno da manipulação da gravidade de maneiras inesperadas, um desafio e tanto. A cooperative survival horror where players embody different archetypes with unique weaknesses would be thrilling. Um horror de sobrevivência cooperativo onde os jogadores incorporam diferentes arquétipos com fraquezas únicas seria emocionante. Wouldn't a farming simulator set on an alien planet, complete with bizarre crops and creatures, be delightful? Não seria adorável um simulador de fazenda ambientado em um planeta alienígena, completo com plantações e criaturas bizarras? A strategy game focusing on managing a colony of sentient robots sounds fascinating. Um jogo de estratégia focado em gerenciar uma colônia de robôs sencientes parece fascinante. What about a narrative adventure where choices genuinely reshape the world's history? Que tal uma aventura narrativa onde as escolhas realmente remodelam a história do mundo? A racing game with vehicles built from scrap and powered by unconventional energy sources could be a blast. Um jogo de corrida com veículos construídos a partir de sucata e movidos por fontes de energia não convencionais poderia ser muito divertido. Wouldn't it be fun to design a fighting game with characters based on mythological figures? Não seria divertido projetar um jogo de luta com personagens baseados em figuras mitológicas? A stealth game where the player controls a shape-shifting creature navigating urban landscapes seems intriguing. Um jogo furtivo onde o jogador controla uma criatura que muda de forma navegando por paisagens urbanas parece intrigante. Perhaps a city-building game focused on ecological sustainability and resource management?
Talvez um jogo de construção de cidades focado em sustentabilidade ecológica e gerenciamento de recursos? A space exploration game with procedurally generated planets and a focus on diplomacy would be amazing. Um jogo de exploração espacial com planetas gerados proceduralmente e foco em diplomacia seria incrível. Wouldn't it be cool to create a psychological thriller where the player questions their own reality? Não seria legal criar um thriller psicológico onde o jogador questione sua própria realidade? A musical adventure game with hand-painted visuals and a heartfelt story sounds lovely. Um jogo de aventura musical com visuais pintados à mão e uma história emocionante parece adorável.